Guia de Cuidar da Saúde da Criança, SESA 2025, com a doutora Ana Leia Clementino. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. Acho que quase ninguém aqui me conhece, são as meninas do Calma, né? Eu sou daqui do HU, eu me formei aqui, então acho que antes de começar, vocês querem levantar um pouquinho, mexer o pescoço? Vamos levantar? Porque senão aqui, essa parte aqui, eu tenho que falar em meia hora, e aí eu gosto de falar, eu vou acordar um pouquinho, né? Eu preciso falar um pouquinho, podem sentar, não vou, beleza? Acordar, né? Eu preciso falar um pouquinho que cheguei até aqui, tá? Então, eu me formei aqui na UEL, eu sou daqui, e quando eu engravidei, eu era residente de pediatria. Eu era residente de pediatria nas minhas 2 gravidezes. E eu passei por muita dificuldade. Na minha primeira filha, passei por engurgitamento, dor, fissura. E eu não tive rede de apoio, minha família não é daqui, eu não tinha funcionária na minha casa, meu marido trabalhava fora, eu estava totalmente sozinha, né? E minha golden hour, que poderia ter sido perfeita, porque eu tive um parto normal muito bom, não aconteceu porque naquele momento preocupou-se muito com pegar o bebê, tirar o bebê e demorou-se para voltar porque foi feita episiotomia, tá, no meu parto. Bom, mas passado isso, eu passei por todas essas dificuldades, eu superei esse momento com a ajuda do Banco de Leite. Então, eu sou muito grata ao Banco de Leite Londrina, HU, e também o atendimento da maternidade municipal, porque foi onde eu tive assim, melhor apoio, melhor acolhimento. E nessa época, na minha gravidez, na residência, eu passei por algumas dificuldades que eu acho que nenhuma mulher devia passar, principalmente sendo médica, atendendo mulheres. Eu estava me preparando para a residência, eu queria ser infectologista e fui conversar com a minha docente na época, porque eu já estava grávida, então como é que seria isso? Será que eu entraria? Será que eu não sofreria nenhum tipo de preconceito? Tal? Não, você estuda e se você tirar a melhor nota, você está lá dentro, tá bom. Eu estudei, eu tirei a melhor nota, mas na hora H eu fui recusada, porque eu estava grávida, prestes a ganhar bebê. Acabei não entrando na infectologia, fiquei muito tempo sem aceitar isso aí, né? Porque foram mulheres que me avaliaram. E quando eu era residente, eu nunca tive um acolhimento de mulher dentro do serviço. Quem me acolheu foi um homem, um professor que disse para mim num plantão à noite, onde eu estava amamentando, vai para sua casa, 9 horas da noite, eu já tinha passado o dia todo trabalhando, voltei, tomei banho, voltei para o plantão, vai para sua casa amamentar sua filha. E eu nunca esqueci desse meu professor, até hoje eu sou muito grata a ele. Eu considero que eu tive um primeiro desmame precoce, porque ela estava prestes a fazer 6 meses, e nesse dia que ele me liberou, eu achei que seria minha última mamada, e nem foi, porque ela já estava recusando, já estava com muita mamadeira, né? Então, eu precisava falar tudo isso para dizer como é que eu cheguei aqui, né? Foram 22 anos atuando em unidades de saúde, na atenção primária. Me especializei em aleitamento materno pela minha dificuldade, então na minha segunda experiência foi tudo ótimo. Mas o meu desmame também aconteceu num momento que eu considerei foi precoce, com 7, 8 meses, minha segunda filha. Tá? A gente teoricamente não é precoce, mas na minha opinião era, tá? Com tudo que a gente sabe hoje, né? Tempo de aleitamento materno, os benefícios. Hoje eu abandonei o plano de saúde, eu saí do serviço público como concursada, por opção. Passei a ser voluntária na Pastoral da Criança, que é onde a gente tem uma atuação muito incisiva, forte, junto com as mães. E a partir daí recebi o convite para fazer parte da equipe nacional como consultora de conteúdo de pediatria da Pastoral da Criança. Então essa foi minha trajetória. E agora, por último, tenho orgulho em dizer que sou membro do Calma.
Então, estou aqui a convite das meninas, onde eu aprendo muito e tenho muita gratidão por essas meninas, pela enfermagem, pelos bancos de leite, pelas meninas que atendem no banco de leite, porque hoje o que eu recebi, eu tenho recebido com as minhas pacientes delas. Então, sou muito grata a elas, preciso dizer isso. Bom, e aí, tem um programa que eu faço toda semana, começou com mamar sem neura e passou a ser mamãe sem neura, só dúvidas de gestação e aleitamento materno, e passou a aparecer outras dúvidas, a gente acabou mudando o nome, mas toda semana eu tiro dúvidas com relação a esse tema, que eu acredito que seja minha missão hoje. Então, hoje eu entendo que era para eu estar no aleitamento materno, não era para eu estar na infectologia. Então, eu disse assim, não volto mais naquele hospital. Então, quando aconteceu essa situação, né, dessa minha frustração, dessa recusa por eu estar grávida, prestes a ganhar bebê, eu falei, não volto, não piso mais naquele hospital. E hoje estou pisando aqui nesse hospital. Muita honra, muito prazer, convite das meninas falando de aleitamento materno. Então, eu precisava falar isso para vocês, tá? E aí ficou para mim, ali tem algumas fotos que eu tô nas minhas 3 redes de apoio, que é na pastoral, no consultório e ali quando eu estava com as minhas bebês, né? É mesmo que tem que passar, né? Geralmente é meu marido que passa para mim. Bom, ficou para mim a missão de falar desse tópico da cartilha da linha Saúde da Criança de 0 a 2 anos, que é orientações em relação ao aleitamento materno. Muito difícil falar isso rapidinho, né? Então eu vou tentar mostrar com mais imagens para vocês as partes principais. Eu gosto sempre de fazer de forma dinâmica, tirando dúvida, conversando, mas não vai dar tempo disso agora. Então, se vocês precisarem de mim, depois podem conversar, as meninas podem me interromper. E aí a gente tentar fazer para ficar mais rápido, porque eu gostaria de apresentar alguns casos práticos para vocês, tá? Então, lá na cartilha, e é uma cartilha muito legal, que está muito didática, que a Secretaria de Saúde do Estado organizou para facilitar o trabalho dos funcionários, a gente vai ter esse tópico sobre aleitamento materno, também está bem didático, e eu sugiro que vocês também conheçam o aplicativo da Pastoral da Criança, porque esse aplicativo qualquer pessoa pode baixar, e lá você tem imagens, você tem muito conteúdo sobre gestação e aleitamento materno, tá? Mas aqui, para quem está na assistência, se você tiver com essa cartilha ali e for aprendendo esse passo a passo, vai facilitar muito. Então, quem aqui é da assistência atende mães, atende aleitamento materno? Quem aqui tem dúvida, tem insegurança ainda? Ou não, vocês já estão bem, vocês já estão seguras com relação a essa condução? Como é que tá? Quem tá insegura? Quem tem... Lógico, para a gente ter uma amamentação boa, satisfatória, uma pega boa, a gente tem que ter, primeiro, um bom posicionamento. Então, tudo começa no posicionamento. Eu vou falar um pouco mais dessa posição, que é a barriga com barriga, né? Que é a mais tradicional, mas a gente sabe que existem as outras. E o principal é a gente entender que o bebê precisa estar alinhado. Então, independente da posição, esse bebê tem que estar pescoço, tronco, quadril, todo alinhadinho, independente se ele está na tradicional, se ele está na invertida ou se ele está na cavaleira, ou deitadinho, todo alinhado. Né? Se a gente imaginar que ele está deglutindo, se ele estiver virado, ele não vai, esse alimento não desce de forma tão fisiológica, essa alimentação não vai fluir da forma que deveria, essa pega não vai acontecer da forma que deveria. Né? Então, todo alinhadinho, essa é a posição cavaleira, muito boa para prematuros e bebês que têm refluxo, né? Que tem história de muita cólica, porque também eles acabam deglutindo menos ar. A invertida, que é essa posição, e que a gente usa também muito para bebês que, lógico, a posição a mãe vai escolher conforme o que fica melhor para ela, então vai ter mães que não se adaptam com a tradicional e a gente tem que saber ajudar e conduzir. Mas existem algumas situações, como por exemplo, bebês que escolhem mama, e aí a mãe não consegue virar, então a gente traz o bebezinho dessa maneira, tá mamando aqui e vem para cá.
Ou bebês com história de torcicolo congênito. E uma das coisas que a gente precisa lembrar em bebês que fazem muita opção por mama, a gente precisa avaliar se esse bebê apresenta algum tipo de assimetria craniana. Se ele está com a cabecinha um pouco torta ou o pescoço um pouco virado, que nos faça lembrar de torcicolo, porque o torcicolo é uma das causas que faz o bebê escolher lado para mamar. Então a gente tem que lembrar disso. Sempre examinar, olhar bem esse bebê de frente, colocar de bruço, olhar se ele faz o tummy time, porque bebê que não faz tummy time pode ser o bebê que tem torcicolo que está passando despercebido. E aí, o torcicolo vai fazer com que esse bebê escolha a mama, e a outra mama que fica sem ser estimulada, pode fazer mais engurgitamento, depois pode haver menor produção, e aí vai aquele ciclo que a gente conhece, né? A posição deitada. E aqui, a pega, como a gente está sempre falando, né? Pega. Eu gostei muito quando a Gabi falou da pega de jacaré, porque eu sempre falei essa pega de jacaré. A pega de peixinho, mas não era bem peixinho que eu queria falar, era jacaré. Então, hoje eu falo pega de peixe e jacaré, porque tem que estar com a boca aberta e o lábiozinho virado para fora. Então, essa seria a pega correta. E aqui na prática, se a gente for ver, né? Olha que pega mais lindinha. Então, linha aberta, a boquinha, o lábiozinho viradinho para fora. E sabendo disso, a gente vai entender por que esses mamilos planos ou invertidos não vão ser empecilho para uma boa amamentação. Então, isso acaba se tornando uma crença limitante para essa mãe, que a gente precisa trabalhar desde a gestação, porque esse bebê não tem que pegar no mamilo. Ele tem que pegar na areola, o mamilo ele vai estimular o céu da boca, o palato do bebê, mas se essa mãe estiver bem orientada e bem apoiada, ela vai conseguir amamentar, né? Bom, e aqui, isso aqui é uma regrinha mnemônica que eu criei, tá? Para que as mães e até quem está na assistência, lembre-se do passo a passo para a gente chegar onde a gente quer chegar com a técnica, porque às vezes a mãe se confunde. Eu percebi, quando eu avaliava mães, no primeiro dia, depois de alguns dias reavaliava, ela estava confusa, mas o que eu vejo? Mas doutora, o que é primeiro? Eu pego assim, aí ela ficava meio perdida, como pegar, se é a boca que olha primeiro, aí prestava atenção na boca, mas aí esquecia da posição. Então, eu criei essa regrinha para que ela lembrasse dessa ordem na hora de avaliar a posição e a pega, que está lá na cartilha. Então, na cartilha está exatamente isso aqui. Então, bababá, aproxima, o que é bababá? Barriga com barriga, boca aberta. Aproxima. Botejar, que é isso? Boca de peixinho jacaré. Tá? Então, bababá, barriga com barriga, aproxima, boca bem aberta, aproxima o bebê. Observe se ele está fazendo a boca de peixinho jacaré. Confere, tá com a boca de peixinho jacaré? Então agora eu vou ver, ouvir e sentir. Como assim? Eu vou ver se realmente essa boquinha está bem aberta. Eu vou ouvir se esse bebê está deglutindo, se eu estou ouvindo aquele barulhinho. Ele dá aquelas 3, 4, 5 puxadinhas, dependendo do tamanho do bebê, né? Se a gente prestar atenção, ouvir, a gente percebe se esse bebê está deglutindo. E sente se ela está sentindo dor. Então, barriga com barriga, boca aberta, aproxima, confere se esse bebê está com a boca de peixe jacaré. Ver, ouvir e sentir. Voz. Ver, ouvir e sentir. Voz. E aí relaxa. Aí essa mãe pode relaxar, continuar orientando. Essa mãe não vai relaxar enquanto essa pega não estiver boa, enquanto esse bebê não estiver mamando bem, tranquilo e sem ela sentir dor, né? Então até essa questão do vínculo é algo que tem muita relação com relaxamento. Não dá pra gente falar que uma mãe vai conseguir criar um bom vínculo com o bebê se ela estiver sentindo dor para amamentar. Não dá. Então o vínculo é algo que se constrói, né? E tão melhor vai ser construído quanto mais essa mãe estiver amamentando com prazer e sem dor, né? E assim como as meninas falaram, que eu não lembro qual delas falou, depressão aumenta quando a mãe não consegue amamentar,
também melhora quando ela consegue. Então, é um ciclo, né? Eu chamo de ciclo virtuoso da amamentação, tá? Um deles, né? E aí, essa mãe relaxa. Como é que eu passo aqui? Esse aqui é o vídeo, né? É o vídeo. Como é que eu passo esse vídeo, Ricardo? Ah, tá. Bom, aqui, esse bebezinho, ele tinha mais ou menos 3, 4 dias, tá? Olha que interessante. Ele ainda está aprendendo, né? Está aprendendo, mas aqui está sem som, mas ele já deglutia. A bochecha, quando enche, em geral, ela fica redondinha, em forma cova, né? Então, quando esse bebê pega direito, a bochechinha fica cheia. Mas o bebê que está aprendendo, está nos primeiros dias, a gente ainda percebe que pode haver alguma adaptação ali nos primeiros dias. Ele ainda está aprendendo a abrir essa boquinha, mas estava sugando e estava tirando o leitinho belezinha, né? E aqui, ó, desse outro filminho aqui, esse bebezinho já maiorzinho, você já vê que ele já tá gordinho, faz uma pega bem firme, né? A bochechinha já enche. Passar pro próximo. Gracinha. E aqui vão para as dicas, tá? Então, não é para sentir dor, lógico, então é normal sentir dor, a gente sempre ouve essa história. Por quê? Porque muitas mães passam pela dor e conseguem amamentar e falam, mas é normal, porque eu passei por... Não é normal. Então é comum, mas não é normal. Não é para ser normal. É isso que a gente tem que entender. Se ela não sentir dor, a chance dela continuar amamentando é muito maior, né? A dor é um dos maiores motivos de desmame precoce. Precisa da água? Quem precisa de água? A mãe. A mãe precisa de água. A mãe precisa de muita água. O bebê não precisa de água, né? Todas essas perguntinhas estão lá na cartilha. Então, como é que a gente pode responder para essa mãe? É isso aqui que a gente está falando, né? O leite é fraco? De jeito nenhum. Esse leite, ele é o leite materno, ele é espécie específico. Ele é específico para a espécie humana. Ele vai ser diferente do começo até o final da mamada. Ele vai ser diferente, a cor vai ser diferente, no decorrer do dia ele vai ser diferente. Conforme a fase do bebê, ele vai ser diferente. Então, o bebezinho, quando nasce, o leite é o colostro, depois transição, depois maduro. E se o bebê for prematuro, ele vai ter colostro por mais ou menos 6 semanas. A natureza é tão sábia que o colostro do bebê a termo é 7 dias, do bebê prematuro é 6 semanas, com mais anticorpo, mais gordura. Então esse bebê precisa muito do colostro. E a natureza é sábia, porque essa mãe vai produzir colostro para o seu bebezinho prematuro. Olha que coisa interessante, né? Demais isso aí. Leite é pouco? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a gente sabe que é insegurança, pode ser um erro de interpretação, e a gente vê erros de interpretação de colegas, infelizmente eu tenho que falar isso, tá? Porque olha só, vou passar um casinho para vocês verem, mas achei. Todo mundo conhece esse modelinho aqui de estômago, né? A maioria conhece. Então, esse aqui seria o estômagozinho do bebê. Primeiro dia de vida, tamanho de uma cereja, cabe de 5 a 7 ml no máximo. 5 ml, que a gente cansa de ver por aí. Prescrição de fórmula para bebezinho que acabou de sair do hospital, 30 ml. Então, a gente vai ver alguns casos aqui, mas e isso vai passar para a mãe, essa insegurança, ela vai assumir essa insegurança, porque se o médico está falando, o enfermeiro está falando que o leite é fraco ou que precisa usar complemento nessa hora, quem é ela para duvidar? Né? Ela está insegura, ela está aprendendo. Então, a gente precisa ficar atento com isso, porque o que a gente fala, a gente interfere, dependendo do que a gente fala e como fala, na segurança dessa mãe para amamentar. E, na minha opinião, e acredito que na maioria dos especialistas, o fator mental e emocional é o mais preponderante para o sucesso da amamentação. Lógico, associado às técnicas, porém, uma técnica corrigida, com uma mente tranquila e uma rede de apoio, é muito difícil não dar certo, né? Então, por que o RM quer toda hora? A gente tem que saber responder isso para a mãe. Porque se a gente não souber responder, a gente fala, é normal. Ela vai falar, não sabe. Né? Então, vocês
Então, vocês têm que saber responder. Por que ele quer toda hora? Ele quer toda hora porque o estômago é pequenininho, não cabe tanto leite. Isso vai ser assim pelo menos o primeiro mês inteiro, esse bebê querendo mamar a cada hora, pode ser. Porque não cabe mais leite e a digestão do leite materno é mais rápida, né? Então, a gente tem que saber explicar isso para a mãe, porque senão ela não dá credibilidade para você. Então, não basta a gente só falar, a gente tem que explicar por quê, tá? Qual o tempo ideal no peito? Não tem um tempo ideal, cada dupla tem seu ritmo. Porém, hoje a gente já tem percebido, eu também na minha prática, dentro da comunidade, no consultório, tenho percebido o quê? Que mamadas muito prolongadas, elas diminuem a injeção de leite. Principalmente se a mãe estiver cansada, se a mãe já tiver com história de fissura. Se você deixar o bebê muito tempo mamando, diminui a injeção de leite. Porque a ocitocina vem em picos quanto mais frequente a mamada. Ou seja, podem ser períodos curtos, porém mais vezes ao dia. Você estimula mais a injeção de ocitocina, a produção de ocitocina e a injeção de leite. Então, uma mãe que já está cansada, uma mãe que já tem lesão, a gente deve tomar muito cuidado com essa questão de falar, pode mamar à vontade. Cuidado, a gente tem que avaliar caso a caso. E a gente pode falar para a mãe assim, olha, deixa ele mamar, estimule, eu falo dessa forma. Você vai estimular o seu bebê para que ele mame de forma efetiva o máximo de tempo que você perceber que ele está sugando efetivo. Não está mais, já coloca o dedinho, já tira e passa para outra mão. Não esqueça da vida enquanto amamenta, porque isso tem acontecido com muita frequência. Eu já peguei 2 pacientes no consultório que quando a gente tirou o celular, elas passaram a amamentar os bebês a ganhar peso e não estavam ganhando, porque estavam aumentando com o celular, né? Então perdi a noção, via se o bebê estava sugando realmente, e aí perde-se todo aquele vínculo e a percepção da mamada, o voz, o ver, ouvir, sentir, né? Posso dar chupeta para calmar? Lógico que não, nem vou entrar nisso aqui com vocês, não vou me prolongar com isso. A gente sabe que o mecanismo de sucção para chupeta, para peito é totalmente diferente, mamadeira, bicos. A mãe pode comer o que quiser? Então, assim, na verdade, aqui a pergunta seria, precisa haver uma exclusão de alimento da dieta da mãe? Não, essa mãe que come saudável, ela pode comer de tudo, porque a gente hoje vê muita... A mãe não pode comer soja, a mãe não pode chupar laranja, a mãe não pode comer feijão, não existe isso. A mãe pode comer tudo que for saudável da natureza, ela pode comer. Ah, precisa tirar o leite de vaca da mãe? Não precisa, deixa a mãe tomar leite. Essa questão da suspensão do leite de vaca, ela tem que ser feita com muito cuidado. Quando você tem uma suspeita muito forte de alergia à proteína do leite de vaca, ela não pode ser feita à revelia e sem você ter um acompanhamento próximo dessa mãe, porque você tem que fazer o teste de provocação, o teste de exclusão, você tem que estar rechecando, reavaliando esse bebê, porque essa alergia, se ele realmente tiver, ela é transitória, ela vai melhorar, e a gente não pode deixar essa mãe eternamente sem tomar leite. Ou então, quando o bebê não é amamentado, usando fórmula especial o resto da vida, né? A mãe pode tomar remédio, como a Letícia já falou. Gente, na maioria das vezes, essa mãe pode tomar os remédios que ela toma. São poucos os remédios, as medicações que contraindicam a amamentação absolutamente, pouquíssimos, tá? Mãe que faz tratamento de depressão, tem que fazer o seu tratamento, pode continuar amamentando. Antibióticos, todos. Antineoplásicos para tratamento de doenças oncológicas. São algumas exceções que contraindicam a amamentação. A maioria, a mãe pode continuar amamentando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu pego isso com frequência também, no consultório e nas comunidades. A mãe que para de se tratar ou então para de amamentar porque está tomando uma medicação, tá? A gente orienta a maneira de fazer isso, né? Idealmente que se tome a medicação logo antes de amamentar ou logo após terminar de amamentar. E saber que existe um site que tem toda a lista de medicações e tem também da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde, tá? E a mãe pode tomar uma cervejinha? Não pode, não deve. Lógico, a gente não vai incentivar isso. O álcool passa para o leite, principalmente nos primeiros 6
meses, a gente se esforçar para que essa mãe amamente, que está amamentando, não ingira bebidas alcoólicas, mas a gente sabe que vão existir casos em que ela vai querer tomar a cervejinha dela e você precisa entender que, vamos lá, de forma prática, uma latinha de cerveja, em 2 horas, já foi metabolizada, já saiu, não está mais sendo eliminado pelo leite, não vai passar no bebê. Então, aquela mulher que não faz uso crônico, que perguntou para você se pode tomar uma cerveja, uma no dia, e entre não amamentar e você orientar direito, a gente entender isso também é importante, porque faz parte da realidade das pessoas, né? Uma latinha, esperou 2 horas, isso corresponde a uma taça de 150 ml de vinho, vamos dizer assim, se a gente for colocar de forma comparativa, tá? Uma mulher que pesa 60 quilos, mais ou menos, depois de 2 horas poderia aumentar de novo. Quem faz uso crônico não deve aumentar. Então, se a mulher é alcoolista e faz uso crônico de álcool, ela não deveria amamentar, tá? Eu falo isso porque eu atendo muito lá nas comunidades e a gente tem esses casos e a gente precisa desestimular a amamentação, infelizmente, nesses casos, porque as crianças visivelmente apresentam alterações de desenvolvimento neuropsicomotor, de comportamento e tudo mais, né? Bom, e ali tem alguns pontos que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, que a Letícia já falou, a consulta de pré-natal com o pediatra, que é extremamente importante para que essas dicas sejam efetivas. Foi falado no último simpósio de amamentação sobre a ordenha, isso eu achei muito legal, ordenha de colostro antenatal. Então, durante o pré-natal, orientar essas mães a fazerem ordenha, e esse estudo começou com a ordenha de colostro em gestantes diabéticas, porque elas têm um atraso na lactogênese 2, que seria a descida do leite. Então, gestantes diabéticas costumam, a descida do leite pode demorar mais. Então, esse estudo começou a ser feito com essas gestantes para que houvesse a descida do leite, tá? E melhorasse, vamos dizer assim, o engajamento dessas mulheres com a amamentação depois. E houve uma ótima resposta. Então, esse trabalho mostrou que mulheres que faziam a ordenha antenatal aprendiam a ordenhar a mama antes do nascimento do bebê. Quando os bebês nasciam, elas se engajavam mais com a amamentação, elas tinham menos dificuldade com a questão da ordenha depois, tá? Então, isso foi muito legal. E falou das mamadas não prolongadas. Tomar muito cuidado com essas mamadas, tá? Próximo. Bom, é aqui os casinhos, tá? Esse caso aqui, eu vou ler para vocês, né? Ela veio de fora, foi no meu consultório, com gemelares, prematuros. Ela estava muito triste, chorando bastante, porque fórmula, os 2 bebês, o sonho era amamentar. E a gente atendeu no consultório para tentar ajudar essa mãe, que já estava fazendo translactação, com a sondinha de fórmula. Fizemos 3 consultas com os gemelares. Eu fiz o que eu podia ali, porque ela aparentemente já estava fazendo as coisas darem certo. E nesse momento o que eu fiz foi ajustar algumas coisas. Tirar a fórmula da translactação, colocar leite materno ordenhado. Então, ensinei a ordenha, coloquei leite materno ordenhado para translactação, fomos tirando essa translactação, dificultando. As coisas foram indo, mas aí, como ela era de fora, 3, 4 consultas depois não veio mais. Eu falei, nossa, eu fiquei com aquele sentimento gemelar, prematuro. Acho que talvez não tenha dado certo, né? Talvez ela tenha ficado com a forma. E aí eu recebo essa mensagem depois. Doutora, queria apenas agradecer a senhora por todo o apoio que nos deu. Não sei se a senhora lembra, sou mãe de gemelares e quando eu procurei não conseguia amamentá-las no peito. Consegui extrair uma boa parte do que eles ingeriam, mas tinha que usar fórmula. Graças à sua ajuda, hoje elas estão mamando exclusivamente no peito. E não poderia deixar de agradecê-la pelas técnicas ensinadas e pelo acolhimento que nos deu. Eu fiquei muito feliz com isso aqui, porque gemelar mamando exclusivamente, e eu sei que a minha diferença não foi nas técnicas ensinadas. A mãe sabia tudo, a mãe sabia o que fazer.
Ela estava insegura com a capacidade dela de amamentar. E o que eu fiz de diferente foi mostrar para ela que ela tinha capacidade. Então, essa foi a diferença nesse caso. E aqui, foi um caso recente também, olha só. Recém-nascido a termo, com 3,1 kg, 9 dias de vida, parto cesárea, mãe com história de depressão antes da gestação, mas ela estava amamentando só no peito até há 2 dias, quando chegou no meu consultório, porque foi a pediatra do plano, e o mesmo referiu que o bebê tinha perdido muito peso. Então ele prescreveu fórmula 30 ml após cada mamada, e se tomasse tudo era para aumentar. A mãe refere que 4 horas depois começou a aparecer mancha vermelha na pele do bebê, e foi aquele fuzuê, ela me procurou, tá? Mas olha só, onde eu quero chegar aqui? Vocês viram que eu nem coloquei o peso que ele estava aqui no dia da consulta. Ele realmente não tinha recuperado peso. Mas ele tinha 9 dias de vida e ele nasceu de cesárea. Então, a gente tem que lembrar também que bebês que nascem de cesárea demoram mais para recuperar peso. Então, trabalhos já mostram que até 21 dias esse bebê pode levar para recuperar esse peso. Essa mulher estava segura amamentando, ela precisava de uma ajuda com relação à técnica, manejo. E ela tinha plano de saúde. Por que ela não foi encaminhada para um profissional que ajudasse no manejo? Aí a gente faz o quê? Prescreve 30 ml de fórmula e enche o estômago do bebê. O bebê de 9 dias, cabe quanto no estômagozinho dele? 60 ml. Tá? Mais ou menos isso. 9 dias, 7 dias é 50 ml. Então, a gente está quase enchendo o estômago do bebê. Aí, se ele tomasse tudo, você dá mais. Então, é praticamente dizer assim, vamos desmamar o seu bebê. Eu acho que não tem pediatra aqui, tem? Hã? Tem? Ai! Que bom, que bom. Então, assim, a gente tem que estar atento com isso, porque eu já fui uma prescritora de fórmula, tá? Então, eu estou aqui, esse processo pelo qual eu passei, que veio lá de trás, que eu contei para vocês, na minha trajetória, não impediu que no início eu fosse uma prescritora de fórmula, até por medo, porque eu achava que não estava ganhando peso, eu ficava insegura, não sei o quê, porque eu não confiava na mãe. A gente precisa confiar na mãe. Se a gente não tirar da mãe a confiança que ela tem nela mesma, e a gente encaminhar para um profissional capacitado, essa mãe vai conseguir amamentar. Então, hoje, eu não prescrevo fórmula, eu tenho bato no peito para dizer que as mães que chegam comigo, elas saem sem fórmula, a não ser algumas exceções, tá? Mas a gente tem que lutar por isso, a gente tem que ter coragem, nós como pediatras, de não prescrever fórmula. Encaminhar, a gente não sabe manejar, a gente não é obrigado a manejar no consultório, porque eu sei da dificuldade, eu sei do tempo que leva. E por isso, eu saí também dos planos. Porque plano não paga manejo de aleitamento materno, né? Infelizmente. Bom, aqui, esse é um caso da comunidade que eu tinha que trazer, porque essa mulher tem 7 filhos, o marido foi embora, não tem renda, ela depende do Bolsa Família. Ela estava usando fórmula, tadinha, ela estava usando fórmula. E quando eu cheguei na casa, essa mulher estava com a mama cheia. Ela estava com a mama cheia. E o padre tinha me ligado. Doutora, me ajuda, a gente precisa de uma fórmula para fulana, porque o neném nasceu e não tem leite, e a gente tem que... E o padre arrumava fórmulas para as crianças da comunidade. Eu falei, não, peraí. E eu fui lá. E a gente fez o manejo dessa mãe na comunidade. E na segunda semana que eu fui visitar, e foi essa cena linda aqui. Porque eu também fiquei segura. Falei, nós 7 filhos, sozinha, não tem um ambiente adequado para amamentar. Mas ela conseguiu. E ela estava amamentando e está até hoje exclusivamente, né? E a fórmula, a gente já falou, não sustentável. Então, quanto mais cedo você prescreve, mais você incentiva o desmame precoce. E aí, eu tive que fazer essa continha aqui, porque, olha, a responsabilidade de uma mulher conosco, para que a gente pense qual é a nossa responsabilidade com ela. Olha só, 80
da natureza se ela amamentar pelo menos um ano. Uma economia de R$8.000 para a família, tá? Se esse bebê for alérgico, se tiver alergia à proteína do leite de vaca e essa mãe não amamentar, a economia é de R$30.000. Ah, mas o governo, não é a família que vai pagar o governo. Por um tempo a família se vira até conseguir a liberação. Mas depois é o governo, e aí? É o governo que ao invés de estar investindo em coisas melhores, tem que investir R$30.000 em fórmula para alergia. Porque não está investindo na promoção do aleitamento materno, né? E as consequências é o que a gente já falou aqui: mãe com mais chances de adoecer, bebê com mais chances de adoecer, com menos chances de se desenvolver, né? Então, uma criança que mama, a gente acabou de falar, tem um aumento no seu QI, pode ter um aumento de 20% na sua renda familiar futura e uma melhora imensa do nosso meio ambiente, né? Uma mulher. Então, a gente precisa parar para pensar nisso. E aí fazer essa reflexão que a gente precisa das técnicas, da capacitação, do investimento, mas se a gente prestar atenção aqui nesse círculo, que eu chamo de círculo virtuoso da amamentação, se não tiver apoio, empatia e humildade, a gente não consegue. Então, a gente pode ter técnica e pode ter investimento, mas se não tiver um ser humano apoiando, com empatia e humilde para entender quando ele não consegue e encaminhar para quem consegue, a gente também não vai ter resultado, tá? E aí, eu queria compartilhar com vocês se vale a pena para eles. Tem uma... Tem som aqui? Não vai, eu tinha trazido uma música tão bonita para colocar aqui para vocês, que a gente encerra a nossa apresentação, mas com essa reflexão, com essa música linda, e com essas cenas que me marcam demais, porque como eu atendo no privado e hoje eu sou voluntária na comunidade carente, eu não atendo no SUS mais. Eu saí, eu pedi exoneração e hoje eu sou voluntária pela Pastoral da Criança e eu vejo o quanto a amamentação faz diferença para essas pessoas. Porque para você desenvolver uma criança, você tem várias maneiras. Lógico que o leite materno a gente já sabe indiscutivelmente dessa questão do desenvolvimento, mas crianças que têm uma situação econômica melhor, elas são estimuladas na escola, em cursos extracurriculares, aulas de inglês, contraturno, esportes. Então, uma coisa acaba compensando a outra. E essas crianças que estão aí, que não têm tanta oportunidade, né? Então, a gente tem que pensar nisso também quando a gente está trabalhando na assistência, tá? É isso que eu queria dizer para vocês, deixar essa reflexão e agradecer a atenção. Ai, que bom! It's easy if you try. Your help below us, above us only sky. Vale a pena para eles, tem que valer a pena para a gente também, né? Era isso que eu queria falar. Obrigada pela atenção. É isso. E quando vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. A gente conversa, se tiverem alguma dúvida, depois a gente conversa mais. Agradecer as meninas do Calma, sempre.